Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal de podcast Foco no Agronegócio. Meu nome é Bruno Fonseca, eu sou analista sênior de pesquisa setorial do Rabobank Brasil. Hoje temos um episódio especial do nosso canal de podcast pela primeira vez em vídeo. E para isso tenho dois convidados bastante especiais, a Maria Júlia e o Matheus. Tudo bem? Tudo bem, bom Tudo dia. certo, bom dia. Então tá bom, então, pessoal. Primeiro, a minha colega de Rabobank, a Maria Júlia França, ela é gerente sênior de Value Chain Finance, atuando em operações estruturadas de capital de giro. A Júlia é engenheira, com pós-graduação no INSPER e possui mais de 11 anos de experiência em soluções estruturadas para o agronegócio. O Matheus Azevedo, ele é gerente de soluções financeiras da divisão agrícola da Bayer, economista especializado em finanças e investimentos. Ele atua no mercado de desenvolvimento e na estruturação de soluções de crédito para o agronegócio. Ele apoia produtores e distribuidores e parcerias no acesso a financiamento para aquisição de insumos agrícolas no campo. O nosso episódio de hoje ele tem como foco como as empresas estão buscando soluções para continuar financiando a safra. Isso muito com foco no deal que foi feito entre a Bayer e o Rabobank. Mas para isso a gente tem que voltar um pouco no tempo, lá em 2021, 2022, onde muitos produtores rurais vivenciavam um período de ouro das margens, os juros eram baixos, os custos de produção eram baixos também, e muito dos preços das commodities eram bastante altos, que refletia numa alta das margens operacionais para esses produtores. Muitos desses produtores aproveitaram o momento de maior liquidez para investir em mais fazenda, mais maquinário, ou seja, crescer a atividade na qual eles estavam inseridos. O que eles não estavam esperando era que logo depois de um tempo a gente começasse a ver as taxas de juros subirem muito forte, os custos de produção subir, preço de commodity cair. Então isso acabou gerando uma alavancagem muito alta para esses produtores quando tudo isso aconteceu. A situação ficou um pouco mais complexa pelo lado dos produtores, quando lá em fevereiro de 2022 a gente teve o início da guerra da Ucrânia. Então quando a Rússia invadiu a Ucrânia, os preços dos fertilizantes ali, especialmente aqueles mais ligados à Rússia, tiveram uma alta bastante forte. O preço de alguns fertilizantes chegaram a bater mais de $1.300 por tonelada no porto. Isso foi bastante danoso para a margem de muitos produtores rurais, não só no Brasil, mas também em outros lugares do mundo. Júlia, pegando todo esse contexto que a gente estava colocando do cenário do setor, o que a gente pode dizer que mudou no comportamento no acesso ao crédito para o produtor? Bruno, eu acho que o produtor está mais cauteloso, eu vejo mais cautela, principalmente com a alta de juros, né? Um cenário mais volátil, como você colocou, aumento do risco de crédito. Eu também vejo isso se refletir na indústria, né? Que não quer mais usar o próprio balanço para financiar. Então, eles vão buscar soluções mais seguras, né? Como a estrutura de securitização, que a gente vai conversar um pouco mais à frente. Mas eu vejo também uma cautela na mitigação de risco, né? Então, a cautela do mercado como um todo, de como montar estruturas que mitiguem o risco nesse cenário mais estressado. Então, eu vejo um cenário onde as pessoas têm que buscar alternativas, né? Então, o produtor precisa de alternativa de financiamento e a indústria também precisa ajudar o produtor, porque, né, no agronegócio precisa de prazo para pagamento, não tem jeito, é o prazo safra. Então, como que a gente faz isso, né, através de soluções mais seguras para todo o ecossistema? Até tem uma fonte do IMEA, onde vê que o produtor antes se financiava sozinho, hoje ele não tem mais acesso a esse crédito, e agora a indústria é que está financiando junto com as revendas, né, e junto com o mercado de capitais, está passando a financiar o produtor, porque você também não tem tanto acesso ao crédito subsidiado, não está tão alto, não tem tanta disponibilidade, então acaba que a indústria está tendo que ter esse papel. Tá? Inclusive também com a taxa de juros um pouco mais alta, a gente vê o produtor normalmente recorreria mais ao capital próprio, ele indo para o mercado por conta de tudo isso que a gente tem visto das recuperações, né? Sim, ele vai através da indústria se financiar, não tem outra alternativa, né? Exato. Bom, Matheus, agora eu queria pegar um pouco da visão da indústria, né? Um pouco do lado da Bayer. O que vocês estão vendo aqui? Pegando todo esse contexto que eu já mencionei, um pouco na linha do que a Júlia comentou também. Qual que é a visão da Bayer para essa parte? Então, Bruno, da parte da Bayer, a gente entende que em um cenário desafiador, como você está comentando aqui, é importante a gente reforçar, né, a nossa posição de ser um parceiro do agricultor, né? Trazendo para ele soluções integradas, não apenas de produto, mas falando também de tecnologia e, consequentemente, de soluções financeiras. Um exemplo dessas iniciativas que a gente tem criado e aí que estão também em parceria com o Rabobank é o programa Crop Credit. É um programa que a gente lançou há aproximadamente 2 anos atrás,
muito focada em produtores rurais. A gente rodou um piloto na região de Rio Verde e que hoje a gente expandiu para praticamente toda a rede de distribuição, assim como uma grande parcela dos nossos clientes diretos. O deal que a gente teve com o Rabobank, que foi anunciado recentemente, é parte da estratégia de funding do Crop Credit, falando de como uma forma de atender todos os segmentos de clientes, né? Desde vendas indexadas em dólar, vendas em reais, distribuição, vendas diretas e também cooperativas. Bom, legal, Matheus, muito obrigado pela resposta. Júlia, agora trazendo um pouquinho de volta para o Rabobank, né? Ainda na linha dessa primeira pergunta que eu te fiz, eu queria que você trouxesse um pouco de como que as empresas têm buscado soluções também para ajudar os produtores também, e aí a gente já começa a entrar um pouquinho mais no assunto do que a gente está aqui discutindo, que é um pouco do deal também feito entre o Rabobank e a Bayer. Queria pegar um pouco da tua visão, o que é um Fiagro FIDC também, né? Então acho que é interessante a gente já entrar nessa parte. Eu acho que, como eu comentei, né, a indústria está precisando de alternativa para financiar o agricultor, né, e toda a cadeia, como o Matheus comentou. Eu acho que isso é uma coisa que a gente vê não só na Bayer, acho que a Bayer está avançando muito bem nisso, de uma forma muito rápida. Sim. Mas eu acho que o que eu vejo aqui dos clientes do banco é essa busca por alternativas de financiamento. Então, aí que entram as estruturas de securitização, que foi o que a gente fez com a Bayer, que é um Fiagro FIDC, que ela proporciona para o banco uma maneira de continuar financiando os clientes em grandes volumes, né? Então, operações às vezes maiores do que R$1 bilhão, sem correr o risco de uma única contraparte. Então, ter essa base pulverizada, né, e financiar a cadeia de uma certa forma, garante uma certa segurança para o banco, né? Do lado do banco, é uma operação que tem um benefício de risco-retorno muito importante. Para a indústria, é uma operação que pode ser usada tanto para mitigação de risco como para uma questão comercial também, né? De poder dar uma alternativa, uma ferramenta para o produtor se financiar. Ela é uma operação muito segura, né? Especificamente falando dessa que a gente fez para a Bayer sob medida, porque a gente desembolsa o dinheiro, né, na mão da Bayer para pagamento do insumo que a revenda ou o produtor está comprando. Então, garante um uso do recurso adequado, trazendo ainda mais segurança para a estrutura, né? Então, eu acho que ela é uma forma, junto com outras alternativas que tem no mercado, de mitigar risco. Então, essa estrutura a gente fez em conjunto com a Bayer, acho que voltada para isso, né, de mitigação de risco, melhora de índices de balanço, como liquidez e alavancagem também, né, porque é uma operação que ficou fora do balanço para eles. Então, acho que tem aí alguns benefícios. Não, legal, Júlia, obrigado pela resposta. E agora, Matheus, queria entender um pouco também do lado da Bayer, né, o porquê optar por essa estrutura, né? Eu sei que você começou a mencionar um pouco ali na sua primeira resposta, um pouco já disse, mas queria que você entrasse um pouco mais em detalhe do porquê que a Bayer optou por essa opção. Agilidade, flexibilidade e otimização de custos. O Fiagro foi uma estrutura que permitiu a gente adicionar tecnologia para ganhar escala e um processo onde a gente conseguiu atender diferentes modelos de financiamento a clientes com prazos adequados ao ciclo do negócio, seja do agricultor ou do distribuidor. Uma outra vantagem dessa estrutura também é que a gente conseguiu ter uma estrutura que financia em reais e financia em dólar, que era uma grande demanda que a gente tinha do campo, principalmente quando a gente fala de agricultores dentro da cultura do algodão, que tem uma necessidade de financiamento em dólar e que a gente não tinha ainda uma solução, digamos assim, de prateleira e que fosse simples e que fosse aderente ao negócio deles. Bom, acho que agora, Júlia, queria pegar um pouco, trazer de volta para você, porque a gente talvez até dá um passo atrás, né? Porque a gente está falando de Fiagro FIDC, soluções, esse tipo de estrutura. Talvez seja interessante a gente dar um passo atrás, trazer talvez um pouco de conceito aqui para quem não está tão familiarizado assim com esses termos e aproveitar e explicar também o que difere esse Fiagro FIDC de uma estrutura convencional de empréstimo, né? Então, acho que a gente agora pode ir por esse caminho até para deixar todo mundo mais ciente de como funciona a estrutura. Então, eu acho que, né, como que esse Fiagro FIDC se difere de uma linha bilateral de empréstimo, né? Ela, através dessa estrutura, a gente consegue financiar diretamente, né, o produtor ou a revenda emitindo um empréstimo, né, dentro do fundo, né, não usando o balanço da Bayer
para isso. Então, o produtor ou a indústria, a revenda, ela se financia através da estrutura, né? Conforme eu comentei na minha resposta anterior, os recursos vão para a buyer para pagamento de insumos à vista ou antecipadamente, tá? Então, ela é uma estrutura onde a buyer consegue financiar o cliente com crédito competitivo, sem gerar novos riscos para o balanço e sem pesar o balanço da buyer, tá? Como o Matheus comentou, acho que tem uma particularidade muito legal dessa estrutura, acho que a gente vai falar disso um pouco mais à frente, mas acho que é muito legal a gente comentar que foi uma estrutura que a gente desenvolveu e fez sob medida para buyer, tá? É uma estrutura em dólar, né? E sem a necessidade de contratação de derivativo a cada empréstimo que a gente faz, deixando a estrutura muito mais eficiente, rápida e simples para o produtor e para a revenda, tá? Já justamente essa é a nossa próxima pergunta, né? O que torna esse Fiagro FDIC ali do Rabobank e da Bayer diferente da solução normal que a gente tem no mercado, né? Se puder já continuar nessa mesma linha e colocar um pouco mais de detalhe. Do que a gente vinha, né, oferecendo até para os nossos clientes até o momento, acho que a gente tem uma expertise muito grande nessa parte de operações estruturadas no banco, acho que é uma coisa que a gente faz muito bem, mas a gente não tinha sido capaz ainda até então de conseguir montar uma estrutura dentro de um Fiagro FDIC com todas essas, né, todos esses benefícios que eu coloquei e ainda usar o funding do banco em dólar para fazer. Então, acho que o fato da gente usar o funding do banco em dólar traz um ganho de eficiência, principalmente de custo, né, para a ponta. Não é necessário a gente ficar contratando derivativo, como eu comentei, então acho que isso também reduz ainda mais o custo, então a gente percebeu uma grande atratividade. Ela é uma estrutura diferente, porque antes a gente fazia dólar dentro dos fundos através da contratação de derivativos. Agora a gente montou uma operação dólar pura e simples, o que garantiu uma agilidade, como eu falei, e eu acho que traz também uma certa segurança para o mercado, né? Porque o produtor que a gente quer atingir nessa estrutura é um produtor do Mato Grosso que vende em grãos em dólar, tudo dolarizado, então se ele conseguir financiar o insumo em dólar também, eu acho que é mais seguro para todo o ecossistema e para toda a cadeia. Não, legal, Júlia, acho que é super importante mesmo toda essa parte que você comentou com a gente, e eu queria pegar uma parte dessa tua resposta e trazer a pergunta para o Matheus, do por que as estruturas em dólar, eu sei que a Júlia comentou uma parte disso, mas eu queria que você trouxesse agora com a visão de indústria, por que essa estrutura em dólar, né, tem ganho mais relevância no mercado? O que você pode comentar com a gente com esse seu olhar de indústria? Bruno, em primeiro lugar, a exposição à variação cambial ela é natural ao negócio de muitos agricultores, principalmente como eu comentei, como a gente fala do algodão, né? Um dado importante é que o Brasil, ele lidera, né, entre os países que mais exportam plumo de algodão. Isso é muito relevante para o nosso cenário e outras commodities também são voltadas para exportação. Então, nesse contexto, ter uma solução, né, em dólar não só traz uma proteção natural, né, para o cliente que já está exposto à moeda estrangeira, como também, ao mesmo tempo, permite uma otimização de custos por taxas menores e, ao mesmo tempo, como a Júlia comentou, evita a contratação de produtos acessórios como derivativos. Então, isso tem reforçado, a gente nota no campo que teve uma ótima aceitação do produto justamente pela simplicidade que foi demonstrada ali no dia a dia da operação. Justamente esse último ponto que você comentou da aceitação, né, que eu queria fazer essa próxima pergunta para você, né, qual foi a percepção do cliente buyer com relação com essa estrutura? Foi bem aceita? O que você pode comentar com a gente? Bem, acho que os números falam por si só. A gente teve uma ampla aceitação dentro tanto da rede de distribuição quanto dentro da venda direta. A gente teve adesão da maioria dos canais da rede de distribuição, então a gente está falando de mais de 100 canais aderindo à operação já no lançamento. No próprio mês que a gente começou o processo de originação, a gente já teve, se não me engano, mais de 50 lastros emitidos, o que é bastante coisa, né? Se a gente considera uma operação de originação, ou seja, uma operação que o cliente está tomando dívida diretamente no Fiagro, isso ainda é mais expressivo, né? Porque é muito comum as indústrias fazerem operações que a gente chama de limpeza de balanço, que é enviar notas fiscais da própria indústria para dentro de um fundo. Mas aqui não, todos os clientes eles se relacionaram diretamente num processo de emissão com o Fiagro.
Isso não foi uma dor, né? A gente teve também uma adesão ampla de produtores rurais, com mais de 50 produtores aderindo no Mato Grosso, que revelam que a estratégia que a gente teve ao criar o fundo, ela foi acertada do ponto de vista de negócios. Não, legal, Matheus, obrigado pela sua resposta. E agora eu também queria trazer do lado do Rabobank, né, Júlia? Qual foi a percepção dos clientes Rabobank com relação ao negócio? Nossa, Bruno, eu achei que foi a melhor possível, né? Depois da estruturação do deal, a gente publicou o deal nas mídias, né? Saiu em jornais e os clientes contactaram a gente para entender um pouco melhor como foi a estrutura que a gente montou para a Bayer. Eu acho que os clientes eles têm uma visão do banco muito legal, que é nosso foco no agronegócio, nosso conhecimento setorial e como a gente analisa o risco, né, e como a gente tem apetite de risco para fazer grandes operações dentro do agronegócio e suportar nossos clientes ainda em momentos de crise, né? Eu acho que o fato do banco ter um conhecimento vasto sobre a cadeia de risco do agro faz com que a gente consiga bolar estruturas customizadas, flexíveis, com a cara de cada um dos nossos clientes, com um vasto entendimento no setor. E também estruturas que são moldáveis ao longo dos anos, né? A gente tem operações vivas aqui há mais de 10 anos que foram mudando conforme a necessidade do cliente e se adaptando à necessidade do cliente. Eu acho que, além disso, a nossa percepção de risco, né, traz o banco como um parceiro global dos nossos clientes e uma parceria de longo prazo que traz previsibilidade para todo o ecossistema. Então, eu acho que os clientes veem com muito bons olhos ter a gente como parceiro, porque é um parceiro que vai sustentar e suportar os clientes ainda em períodos de crise, tá? Não, legal. Agora acho que vamos fazer agora perguntas de futurologia, que tentar trazer um pouco o olhar para frente, né? Queria começar com o Matheus, pegando o lado das estruturas e do financiamento para os produtores para frente, né? Qual que é a tua visão do como deve ser para frente também essa parte do financiamento? Bem, Bruno, uma tendência que a gente já captura, que é clara, né, que vem aí dos últimos anos, é o aumento de operações, como as que a gente está fazendo aqui. Operações de securitização, sejam via CRA, via FDIC, ou via Fiagro. Né, essas operações ganharam bastante escala, principalmente em virtude, né, da automação, da adoção de tecnologia que foi adicionada nesse modelo de operação. Para mim, que já estou há alguns anos aqui no mercado trabalhando com soluções financeiras, quando a gente começou as primeiras operações de securitização lá atrás, a gente levava semanas ou, dependendo, um mês, desde que o pedido era originado no campo até que a gente, de fato, efetivasse a venda por trâmites de formalização. Né? Hoje a gente teve situações nesse fundo que a gente lançou agora, onde desde a demanda comercial até a liberação do faturamento, a gente conseguiu fazer isso em 2 horas, né, devido a um processo super automatizado e com bastante tecnologia. E a outra tendência que eu ia comentar é justamente a adoção de tecnologia, né, seja em veículos de securitização ou não, a utilização de dados para a criação de soluções personalizadas por o agricultor são algo que a gente enxerga que é uma tendência para o futuro. Como um exemplo, eu posso citar a iniciativa do Barter Plus, que é uma iniciativa que a gente tem na Bayer, onde a gente usa dados do agricultor, que são coletados no sistema FieldView, para gerar ali operações de barter e ofertas customizadas para o cliente. Então, essa também é uma tendência que a gente acredita que vai ser levada para o futuro. Legal, ótima resposta. E ainda na futurologia, Júlia, eu queria trazer um pouco como você vê como consequência de todo esse problema que a gente tem observado nesse ciclo atual da agricultura aqui no Brasil, como isso pode mudar o relacionamento entre produtores, bancos e empresas. Eu vejo muito mais uma relação de parceria, Bruno. Acho que o que está acontecendo é que a cadeia está juntando os elos para conseguir suportar o setor nesse momento de crise. Então, soluções integradas que envolvam o banco, a indústria, o agricultor, tradings e cooperativas têm ficado ainda mais fortes, né, para a gente garantir uma sustentabilidade de uma maneira segura para o futuro. Então, aí que entra todas as soluções que o Matheus comentou, né, inclusive o barter, né, a gente vê um aumento, por exemplo, das operações de barter para garantir uma previsibilidade e segurança para todos os elos da cadeia. Então, eu acho que são parcerias, a gente vê muito mais operações feitas em parceria com todos esses elos da indústria
para continuar dando esse suporte, tá? Eu acho que isso tem ficado mais e mais forte ao longo do tempo. Bom, Júlia, obrigado pelas respostas, super completo que você trouxe pra gente, assim como o Matheus também. O episódio de hoje está chegando ao fim, passou super rápido, a gente teve um papo super interessante aqui hoje, foi muito bom. Queria agradecer a todos que estão assistindo e ouvindo esse nosso episódio especial do podcast Foco no Agronegócio. E queria agradecer também vocês dois a presença aqui no nosso podcast. Já fica aqui o convite para uma próxima vez, porque, como a gente bem comentou aqui ao longo do nosso episódio, o mercado tem evoluído, principalmente nessa parte de busca por novas soluções para o financiamento da safra. Então fica aqui o convite. Como vocês disseram, vai evoluir, vai continuar evoluindo, então fica aqui o convite. E muito obrigado pela participação dos dois aqui no nosso canal do podcast. Obrigado, Bruno. Obrigada, Bruno. Foi um prazer participar.